Boa tarde, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao Conversando com Jesus, Preces ao Entardecer. Vamos, irmãos, fazer uma reflexão do livro Pão Nosso, hoje com a mensagem de número 165, Falsos Discursos, do benfeitor espiritual Emmanuel. Então vamos lá. Falsos discursos. O que será que Emmanuel quer nos ensinar hoje com essa sua mensagem, que é sempre linda, é sempre mensagem que nos toca o coração. Não é verdade, irmãos? Então, começa com uma citação do apóstolo Tiago. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, Emmanuel vem nos dizer o seguinte na mensagem: nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado das palavras. O próprio Evangelho assevera que no princípio era o Verbo. E quem examine atentamente a posição atual do mundo, reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder da palavra mal aplicada. Não é verdade, meus irmãos? Falsos discursos enganam indivíduos, famílias e nações. Acreditam alguns em promessas vãs, em teorias falsas. E então raças, agrupamentos, criaturas se identificam com a ilusão e entram em atrito, procurando de quem é a culpa. E com isso tudo, muito sangue e muitas lágrimas têm custado por causa das palavras dos homens. Impossível por agora computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate preciso. No turbilhão das lutas, quem é amigo de Jesus pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. Tesouro evangélico. O Evangelho de Jesus é o nosso tesouro. Então, cumprir a palavra do Mestre em nós é o nosso programa divino. E termina Emmanuel assim: sem a execução desse plano de salvação, de cumprir a palavra do Mestre em nós, os demais serviços, as demais tarefas que estão sobre a nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração, mas às vezes só no campo inferior do mundo. Nunca a realização necessária. Então, eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho e dar ouvidos às pessoas que fogem da realidade, que falam coisas que não nos interessam, que vêm atrapalhar o nosso caminho. Então, dentro dessa mensagem de Emmanuel, vamos nós pensar juntos, meus irmãos. Todos nós temos uma programação divina para cumprir aqui na Terra. Nós que somos amigos de Jesus, temos que nos valer das boas e sagradas palavras e conversas. Nunca vamos conseguir realizar nada se nós ouvirmos, lermos ou seguirmos raciocínios brilhantes, magníficas literaturas, livros caros e famosos, mas tudo levando para o campo inferior do mundo. Nada disso sendo evangelizado, nada espiritualizado, nada sublime, nada que conste do Evangelho ou faça parte da lei divina. Tudo muito longe dos ensinos de Jesus. Então, isso é muito perigoso hoje em dia, meus irmãos. Há de se ter muito cuidado com as conversas, com a literatura, com o que nós assistimos também. Porque nós vamos, então, estacionar e atrasar a nossa caminhada com essa perda de tempo. Disse o apóstolo Tiago, logo no começo dessa mensagem: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos.
Então não fique só ouvindo às vezes o que o outro está dizendo, que não vai levar a nada. Palavras vazias, não perca o seu tempo. Nós notamos, meus irmãos, a alegria dos discípulos de Jesus quando falavam do Evangelho por onde passavam. Eles não escolhiam lugar, não escolhiam somente falar em ambientes propícios, não esperavam ter plateia gigantesca, nem mesmo tempo bom para pronunciar as palavras do bem, as palavras do Evangelho de Jesus. Eles eram canais vivos das bênçãos dos céus em favor dos homens. Não é verdade? É assim que nós devemos fazer também. Dar uma palavrinha de ânimo para alguém, pelo WhatsApp, pelo telefone, pessoalmente, dar um abraço, palavras de força, de conforto, de coragem, de incentivo, palavras de luz que acalmem, que aliviem as dores para quem nós tivemos a oportunidade de falar. Porque a hora está passando, o tempo está correndo. E a voz de comando de Jesus nos pede para começarmos hoje a levar palavras de esperança e de carinho e palavras de fé. Jesus espera que sejamos multiplicadores de bênçãos e do amor do Pai aos carentes de paz. E uma certeza nós podemos ter, meus irmãos. Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor para servir ao bem, a maravilhosa luz divina despejará pela nossa boca as bênçãos de Deus em forma de palavras. E nós saberemos o que falar, como devemos falar. E nossas palavras levarão consolação, orientação e despertarão em quem ouve uma estranha força para vencer suas dificuldades, enfrentar desafios e enfermidades. Não podemos mais nos calar. Não podemos, meus irmãos, depois que nós conhecemos Jesus, passamos a fazer humildemente parte de sua caravana de luz sobre a terra. Acreditem, isso faz parte do nosso compromisso espiritual nessa encarnação. Talvez em outra vida nós tenhamos sido muito ajudados, então é hora de ajudar também agora. Quem não quiser estacionar na estrada evolutiva, não deixe para amanhã o que Jesus espera de nós hoje. E é fácil começar. É só começar falando, pensando em coisas boas, coisas positivas, e tudo será revigorado pela força da luz e também, isso é muito importante, pela ajuda espiritual dos benfeitores amigos que virão somar com todos nós. E a criatura então verá que quanto mais ela pode fazer em benefício dos outros, mais ela será beneficiada, mais ela mesma será ajudada. Então, com nossas próprias palavras, nós plantamos em nós sementes do bem e da luz. Está certo assim, meus irmãos? Vamos então à nossa prece, vamos fazer a oração de Francisco de Assis, uma oração belíssima, onde nós nos colocamos como instrumentos de Deus. Que é isso que Jesus espera de cada um de nós, que sejamos instrumentos do bem aqui na terra. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado,
compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Jesus amado, nós agradecemos pela bênção deste dia e rogamos ao seu doce coração que visite o nosso lar, que abençoe cada um de nós, que abençoe toda a humanidade, que derrame o seu amor poderoso, Pai, sobre o coração dos aflitos, que envolva os enfermos, que ajude aqueles que estão mais fragilizados e que a paz se faça no mundo inteiro. Que assim seja. Obrigada, meus irmãos, pela companhia, pelas palavras carinhosas e doces. Que a paz de Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Paz e bem a todos.